Estudo Bíblico Jó 34, versos 1 a 37. Mais uma vez, Eliú dirige-se a todos os que o ouvem. A estrutura deste capítulo é semelhante à do capítulo anterior. Um chamado introdutório para despertar a atenção, versos 1 a 4, uma citação da lamentação de Jó, versos 5 a 9, e uma resposta a essa lamentação, versos 10 a 37. Após uma introdução um pouco pedante para o gosto ocidental, versos 1 a 4, Eliú cita as palavras de Jó, refutando-as com as teses de que ninguém é realmente inocente e que Deus não nega sua justiça. A maior parte desse discurso é uma defesa da bondade e da justiça de Deus, versos 10 a 30. Eliú lembra Jó de que Deus é santo, verso 10, justo, versos 11 e 12, poderoso e generoso, versos 13 a 17, imparcial, verso 19, onisciente, versos 21 a 23, e soberano, versos 24 a 30. Eliú fecha com outra condenação às palavras de Jó, versos 31 a 37. Neste capítulo, entretanto, diferentemente do anterior, Eliú faz uma má interpretação de um comentário de Jó, versos 9, e capítulo 21, versos 14 e 15, além de que, aparentemente, acusá-lo injustamente, verso 8. Versos 2 a 4. Aliados aos versos 10 e 34, esses versículos dão a impressão de que Eliú possivelmente fala a um círculo de ouvintes maior do que Jó e seus 3 amigos. Verso 2. Os sábios. Eliú está apelando principalmente para a consciência dos amigos já silenciados, fazendo-os atentar para aquilo que seria justo e razoável. Versos 3, 4, 10 e 34. Verso 3. O ouvido prova as palavras. Jó emprega essa expressão ao demonstrar que sua consciência não era insensível à verdadeira sabedoria. Capítulo 12, verso 11. Agora Eliú se vale dessas palavras contra o próprio Jó, buscando demonstrar que ele também era pecador. Versos 5 a 9. Eliú condensa os discursos de Jó em 2 pontos. Acusar a Deus de ser injusto por desferir golpes de puro capricho contra o homem justo, versos 5 e 6, e declarar de que nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus, verso 9. Embora Jó realmente fosse justo, Eliú rejeita a primeira queixa, afirmando que Jó era pecador como qualquer outro homem, versos 7, 8 e 37. Jó falara como se quisesse se justificar totalmente, quando na verdade era inexoravelmente carente da graça divina. A imputação da segunda lamentação, por sua vez, parece injusta, pois Jó falara sobre o perverso, capítulo 21, versos 14 e 15, e não sobre si. Eliú teria cometido um erro de interpretação da fala de Jó. Não obstante, isso não afasta alguns questionamentos levantados por Jó, que poderiam levar Eliú a crer que Jó realmente pensasse dessa maneira. Verso 6. Minha ferida, literalmente, minha flecha. Jó havia comparado seus sofrimentos às flechas disparadas por Deus. Capítulo 6, verso 4 e 16, verso 13. Verso 7. Bebe a zombaria como água. Eliú enriquece seu estilo com uma expressão emprestada de Elifaz. Capítulo 15, verso 16. Verso 8. Possivelmente refere-se a algumas pessoas que cercavam a Jó em razão de seu ofício. Capítulo 29, versos 7 a 17. Verso 9. De nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Jó nunca disse isso. Falar a respeito dos perversos e não de si. Capítulo 21, versos 14 e 15.
No mais, questionara, é verdade, as vantagens terrestres visíveis na prática da religião. Capítulo 9, versos 21 e 22, 30 a 32, capítulo 10, verso 3 e 21, versos 7 a 13. Versos 10 a 30. Longe de Deus, a perversidade. Verso 10. Esse é o tema central do discurso de Eliú nos próximos versos. Em momentos de extremo desespero, Jó declarara o exato oposto. Capítulo 10, verso 3, 12, versos 4 a 6, 21, versos 7 a 15, 24, versos 1 a 12. Eliú afirma que Deus é justo e que colocou o homem num universo moral no qual colhe o fruto daquilo que semeia, seja coisa boa ou má. Versos 10 a 12. Declara que a autoridade absoluta só pertence a Deus, versos 13 a 15. Que seu domínio em justiça e poder é perpétuo, versos 17 a 19. E que a onisciência de Deus é outra garantia de sua justiça, versos 20 a 28. Logo, Jó revelara a ignorância ao queixar-se de Deus, que só envia sofrimento para o benefício do homem. Versos 20 e 30. Verso 13. A própria natureza divina exclui o conceito de maldade e de injustiça. Versos 14 e 15. Eliú está certo. A graça contínua de Deus é necessária para que qualquer de suas criaturas continue a existir. Verso 14. Uma interpretação possível é: se Deus examinasse bem a cada homem, ele recolheria seu espírito e seu sopro. Pesado o pecado na balança, cada homem mereceria a morte imediata. Salmo 130, verso 3. Versos 16 a 20. Jó questiona por que os inocentes não veem o julgamento de Deus sobre os ímpios. Capítulo 24, verso 1. Eliú responde que, embora nem sempre seja evidente, Deus os está julgando o tempo todo. Versos 17 e 18. Mesmo as autoridades terrestres exigem, merecem e inspiram certo reverente respeito, quanto mais o próprio Deus. Jó foi atrevidamente presunçoso ao condenar os procedimentos de Deus. Verso 19. A absoluta imparcialidade de Deus é outro aspecto de sua justiça. Verso 20. Por força invisível, literalmente, não por mão humana. Refere-se aos momentos em que Deus alivia o povo dos opressores, o que é corroborado pelo hebraico e pelo contexto. Verso 23. Antes de o fazer, ir a juízo perante ele. Essas palavras não se referem ao grande julgamento final, mas à prestação de contas a Deus que o homem experimenta diariamente. Eliú demonstra que Deus não necessita passar por todas as fases de um processo judicial para chegar a uma sentença sobre o homem. Deus é onisciente e conhece as suas obras. Verso 25. Versos 29 a 30. É loucura duvidar da previdência benevolente de Deus. Versos 31 a 33. O texto hebraico dos versos 31 a 33 é difícil de entender. Ao que parece, Eliú retoma o pensamento dos versos 5 a 9, enfatizando a despercebida presunção, verso 7, dos protestos de Jó contra Deus, verso 6. Claro está que Deus não adequa a sua maneira de agir ao que os homens pensam. Ele não consulta homens. Se decidir castigar, determinará quando e por quanto tempo infligirá o castigo. Verso 33. Eliú diz que Jó não está satisfeito com o modo de Deus agir. Isso quando Deus é justo em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Salmo 145, 17. Versos 34 a 37. Eliú invoca o veredito dos homens de entendimento em relação às palavras de Jó
pois considera que sua atitude rebelde é mais terrível do que suas próprias tribulações, que de certo continuarão até que Jó se arrependa de sua indisciplina. Enquanto os amigos de Jó queriam fazê-lo admitir sua suposta maldade, Eliú somente o forçava a reconhecer que usara seus lábios imprudentemente. Nesse sentido, Eliú está aparentemente convencido de que Jó não recebera castigo suficiente pelo modo como falou a respeito de Deus em resposta a seus acusadores. Verso 36. Eliú indica que o teste de Jó deve ser prolongado. Capítulo 11, versos 5 e 6.